Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor abençoe quem me ouve, que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da Sua Santa Palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Quero ler com vocês Mateus capítulo 15, versículo a partir do verso 21. É isso mesmo. Diz assim: Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ficava ali veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse nenhuma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Ela disse: Senhor, é verdade. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. No mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus, irmãos. Essa é a história da mulher Cirofenícia, uma das maiores fés a qual o Senhor encontrou. E perceba que essa mulher nem era discípula do Senhor Jesus. Pelo contrário, ela encontrou oposição dos discípulos, encontrou muita dificuldade de conseguir, e eu entendo que nós possamos aprender muito com essa mulher no meio das dificuldades que nós passamos. Essa mulher, pode-se falar que ela viveu um inverno da alma, um deserto espiritual muito grande, e eu creio que ela teria ouvido falar de Jesus. E também pelo contexto em que Mateus traz o texto, logo depois de uma discussão do Senhor Jesus com os fariseus, falando sobre o que envenena não é o que sai, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai por ela, ou seja, o que sai do coração, é aquilo que provoca as dissensões. Ele coloca esse texto como um exemplo de fé, e logo depois a segunda multiplicação dos pães, num demonstrativo para nós justamente daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Vamos lá então para as aplicações pertinentes. Fala assim: então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, o Senhor se move. Eu não creio que o Senhor estava ali à toa. Eu creio que o Senhor tinha um encontro com aquela mulher. E eu creio que todo o trabalhar na vida dela foi justamente para despertar o que tinha de melhor dentro dela. Às vezes o Senhor é assim. Às vezes Ele não nos atende de imediato. Às vezes Ele quer despertar o melhor de nós. Ele quer mostrar que nós somos capazes de ir além. Então eu quero dizer para você: dê condições de Deus te levar além. Eu quero repetir isso. Dê condições de Deus te levar além. Olha, ela chegou suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus, ele tinha o trono eterno firmado em verdade e justiça. Por isso ela chama ele de filho de Davi. Mas aquela não era um linguajar próprio daquela região, e sim daqueles que moravam justamente na própria Judéia. Eram pessoas que sabiam da promessa. Mas aquela mulher talvez seria uma estudiosa. Por que eu falo isso? Porque ela fala assim, ó, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Ela tem discernimento espiritual. Em outras versões fala que ela está terrivelmente endemoninhada, ou seja, que seria um ninho de demônios que atormentava essa menina, ao ponto dos estudiosos falar que essa menina talvez não tivesse nem higiene pessoal, do demônio controlar completamente a vida dessa menina. Então, muitos maus que acontecem não é nosso pecado, muito mal que acontece
não é pela nossa própria vontade. Muito mal que acontece, às vezes é demônio. Às vezes é demônio. Às vezes o seu marido está te traindo. Às vezes é o demônio. Às vezes sua esposa está te traindo. Às vezes é o demônio. Por vezes pode ser o demônio. Às vezes o seu filho se joga a fumar maconha e cheirar cocaína sem parar. Um trago atrás do outro. E quer saber de uma coisa, meu irmão? Eu não acho isso engraçado. Os escravos da lata e do pó. Eu não acho engraçado. Por quê? Porque pode ser um demônio que tem atormentado terrivelmente essa pessoa, o inimigo invisível. E nós, em vez de tentarmos ajudar, tentarmos procurar o mestre, nós cada vez mais ajudamos aquela pessoa a se afundar. Porque é isso tudo que o demônio quer. É a festa do diabo, que jogar nós, uns contra os outros. Mas aquela mulher não, ela tem visão espiritual. Ela sabia que Jesus tinha a solução e sabia que a filha dela, o problema era demônios. Talvez o seu problema, meu irmão, seja demônios. Talvez, meu irmão, o seu problema seja demônios. Eles existem, assim como Deus existe. E eles atormentam a nossa mente, perturbam a nossa paz. Olha, o que acontece? Fala assim, ó, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Meu Deus, encontrou o silêncio do mestre, encontrou rejeição do mestre, é isso mesmo? Olha, Jesus não disse uma só palavra, versículo 23. Eu quero ler com vocês um versículo que está aqui, porque aquela mulher, ela tinha pleno conhecimento pelo caminhar dela. Vamos lá. 144, versículo 3, fala assim: Senhor, quem é o homem para que te importes? Ou o filho do homem para que por ele tenha interesse? O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. A vida, meu irmão, é como um sopro. Então, se nós quisermos ir além, vai ser necessário, às vezes, prosseguir na missão que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor, ele se move só por propósito. Perceba o que acontece logo depois. Então os discípulos insistiram com ele: mande ela embora, porque ela não para de gritar. Ela arrumou uma intercessão, mas que intercessão é essa, hein? Se for para interceder assim por mim, por favor, gente, não interceda. Mande ela embora, mande ela parar. Foram falar com o mestre e parece que queriam agravar a situação em vez de melhorar. Aquela mulher passava. Talvez os discípulos não se importem. Talvez o mestre esteja em silêncio. Mas tudo aquilo é para levantar clamor. E olha que a igreja veio em favor dela. Dê atenção para ela, mande ela embora. Talvez dê o que ela quer, mas a intenção dos discípulos era como se falasse assim, ó, mande ela logo, que ela está atormentando. Olha só o que eles falam. Ela não para de gritar atrás de nós. E talvez nós nos pensamos, né, que a lágrima que cai do nosso lado não é no nosso terreno, aí que se exploda, o problema não é meu. Só manda ela embora. E talvez seja esse o motivo da nossa intercessão, mas devemos entender, sabe? Devemos entender o que nos faz chorar. O que tem nos feito chorar? É justamente as lágrimas que nós temos derramado, é porque nós queremos muito algo que nos importe, ou simplesmente para sair daquele lugar para que nos incomoda, daquele lugar de dor. Qual que é o tipo de clamor? É o da mulher? Qual que é o seu tipo de clamor? É o da mulher ou é o dos discípulos? Bom, aí Jesus vem com a resposta: fui enviado apenas, versículo 24, fui enviado apenas para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Eu amo, meu irmão, essa parte, sabe por quê? Porque o Jesus, ele tá se movendo pela palavra, ele está testando a fé daquela mulher. Logicamente ele está testando a fé daquela mulher. Olha, ele não falou nenhuma mentira, essa é uma verdade. Ele foi enviado para os seus, só que os seus o rejeitaram. A palavra fala isso em diversas passagens. Precisamos compreender o que o mestre quer ensinar. Olha, a mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Versículo 25. Perceba os três atos: aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou-se mais uma vez. Quero ler com vocês um texto que está justamente em 2 Reis, capítulo 20, que me lembra bastante essa passagem. O profeta Isaías é enviado ao rei Ezequias para anunciar para ele, falar aquele famoso versículo: põe em ordem a tua casa, porque você não se recuperará dessa doença, hoje mesmo morrerás. Aí
quando o Ezequias recebeu essa mensagem, no versículo 2, olha, fala: quando Ezequias ouviu, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como eu te servi, e com fidelidade e devoção, e como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Então no versículo 4, então antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem: volte a Ezequias, líder do meu povo. Olha, já chamou líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, vou curá-lo. Deu mais 15 anos. Irmãos, a oração, ela tem poder de intermediar, mas é necessário que nós... ela tem poder de mudar, não mudar uma decisão de Deus, mas fazer Ele olhar para nós com carinho, e talvez uma atenção especial àquilo que nós estamos pedindo. Ezequias pediu para se lembrar de como ele tinha feito. Ele virou pro palácio. Quando uma pessoa vira uma parede assim, é como ela está acabada, irmão. E começou a chorar. O Senhor vê as nossas lágrimas e ouve as nossas orações. Muitas lágrimas são derramadas em forma de oração, e talvez é aquilo que aquela mulher está sentindo naquele momento. Olha, ela aproximou-se e ajoelhou. Ajoelhou fala de humilhação, mas o aproximou-se, eu gosto muito de Tiago 4:7. Tiago 4:8 fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É assim que o Senhor trabalha. Ele espera que nós cheguemos cada vez mais perto. E entenda, irmão, quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais difíceis as coisas ficam, porque mais Satanás não quer, porque mais você se percebe: eu me encontro nele, nós nos encontramos nele. Entende? Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Meu Deus, meu Deus, olha o que aconteceu. Jesus rejeitou agora diretamente, não foi para os discípulos, deu uma negativa. Uma coisa, meu irmão, é a gente encarar o silêncio, sabe, encarar as poucas palavras do mestre. Uma coisa é nós encararmos a pouca hospitalidade de discípulos que deveriam nos ajudar. Uma coisa é nós encararmos o Senhor nos dar uma palavra que tem a ver com o propósito dele, e ele não poder desviar o caminho. Mas uma coisa é quando ele fala diretamente que não quer. Mas ela não desiste, sabe por quê? Porque a vida é como um sopro, meu irmão, e ninguém aqui se contenta com pouco. Mas pelo que eu entendo, essa mulher se contenta com pouco. Olha, ela fala: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem na mesa de seus donos. Mateus 25:23. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração, meu irmão. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Assim diz o Senhor: seja fiel no pouco e ao muito eu te colocarei. Seja fiel nas poucas palavras que o Senhor deu. Seja fiel até mesmo se ele der o silêncio. Seja fiel na pouca hospitalidade que discípulos têm lhe dado, talvez nenhuma, e até mesmo muita rejeição. Seja fiel nas palavras que o Senhor deu. Seja fiel no pouco. Aqui há um contentamento, porque migalhas repartidas na mesa do mestre geram milagre. Migalhas repartidas na mesa do mestre geram milagres. Se contenta com pouco. A vida é um sopro e ninguém aqui se contenta com pouco, e talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. Eu quero repetir isso: a vida é um sopro e aqui ninguém se contenta com pouco, e talvez seja esse o motivo de tanto sufoco, de nós desistirmos daquilo que o Senhor nos prometeu. Mas ela não, eu quero as migalhas. Perceba que ela fala, olha só como ela fala das migalhas. Ela fala da mesa dos seus donos. Por quê? A mesa daquela época era uma mesa que era estabelecida no chão. Os judeus comiam no chão, sentado em volta da mesa. Mas ela está falando que um mestre tem uma mesa no céu, porque ela está falando que as migalhas caem de lá. Era impossível uma migalha cair da mesa de um judeu, mas na mesa do céu elas caem. Era um banquete preparado que Deus tinha para essa mulher, que tem para nós. A vida é um sopro, mas há contentamento sim de nós com um pouco. É um aprendizado de contentamento daquilo que o Senhor está fazendo. E muitas vezes Ele vai nos colocar assim, irmão. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido com poucas companhias, com pouco cuidado, com pouco, às vezes até afeto e amor. Estou pregando aqui para pessoas que têm vivido com pouco dinheiro, com escassez.
Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo fala: aprendi a estar contente, aprendi a me contentar-me, tanto na escassez como na fartura. Aprendi a contentar-me em ser humilhado como ser honrado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma verdade, irmão, contentamento. E olha só o que Jesus fala para ela: sua fé é grande, disse-lhe Jesus, seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Mas não estava com demônio, Alisson, mas foi curada. Sabe por quê? Porque era necessário uma cura, era necessário. Muitas vezes, muitas pessoas não conseguem superar seus medos e seus traumas. E Deus levanta intercessores, porque Ele está vendo que aquela pessoa não está bem, que o demônio que atormenta na ferida daquela pessoa, que é a brecha por onde ela entra e trabalha nas emoções, leva ela a fazer coisas que ela, com consciência normal, não faria. Aquela mulher tinha discernimento espiritual sobre quem era a filha dela. Estava demoniada, é um estado, mas é filha. Está endemoniado, mas é meu marido. Está endemoniado, mas é a minha esposa. Está endemoniada, mas é meu amigo. Está endemoniado, mas ainda assim é alguém que eu amo. Seu pedido foi atendido. O que queres que eu te faça? O Senhor te pergunta hoje: vai continuar orando? Se contenta com pouco? Vai deixar Ele te colocar no muito? Muito amor, muita fartura. Eu tenho plena convicção de que aquela mulher foi colocada no muito. Olha, eu quero terminar com vocês. Quero terminar com vocês com um versículo que eu amo de paixão, que para mim representa, sabe? Para mim representa justamente algo que aconteceu dentro dessa passagem. O amor de uma mãe por uma filha que não estava bem. Sabe lá porque a palavra não fala. Mas em Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo 6, fala assim: coloque-me como selo sobre seu coração, como selo sobre seu braço, pois o amor é mais forte que a morte, e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Aquela mulher, em hora nenhuma, ela vendeu o amor, em hora nenhuma ela tentou barganhar com o Senhor. Ela sabia quem Ele era, ela sabia que Ele poderia fazer, e ela sabia que talvez estava sobre um teste. A vida é um teste, meu irmão. Às vezes estamos como diante de um tabuleiro, e o Senhor nos coloca para que nós não venhamos a cair na armadilha da mente, porque a nossa vida, ela não tem dublê e nem roteiro. Nós somos chamados a ser o autor da nossa própria história e não coadjuvantes. Tem alguém difícil, tem alguém com complicação na sua vida? Entrega para Jesus, meu irmão. Jesus é a solução, Jesus é a resposta dos anseios mais profundos do nosso coração, daquilo que abate e nos deixa triste. É Jesus, é Ele que pode. E perceba que foi a fé dela que curou. Jesus ainda dá de lambuja isso para ela, é a fé dela. Encontrará fé no mundo quando o Filho do Homem descer e voltar aqui? No mesmo instante, ela foi curada. Continue, não pare, aprenda a se contentar, entenda que a vida é um sopro, deixe um legado para os seus e saiba que no final de tudo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu lindo sacrifício. Que Deus abençoe vocês, a paz do Mestre Jesus. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.